O segundo ODS que a gente quer conversar com vocês é o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Esse ODS fala sobre sustentabilidade nas cidades. Sustentabilidade é um tema que pode acontecer no campo, pode acontecer, enfim, no planeta inteiro, nos oceanos, mas nesse caso a gente quer falar sobre e as cidades com isso, né? Então esse é um ODS que vai pautar muito como que a gente pode construir cidades mais adaptadas a esse novo clima, cidades que vão garantir o bem viver de todo mundo que vive aqui, seja humanos ou não humanos. Dentro dessa pauta, a gente vai falar muito sobre soluções baseadas na natureza, que é um método de como trazer sustentabilidade para as cidades, que mistura técnicas científicas com técnicas que a natureza mesmo nos ensina. Na teoria, a gente vai falar com pesquisadores que estudam esse tema, que sabem tudo de soluções baseadas na natureza, o que são elas, como é que elas são praticadas, onde é que faz sentido ter soluções baseadas na natureza. Na prática, a gente vai visitar uma aplicação de solução baseada na natureza, que é uma microfloresta aqui em Porto Alegre, um legado que a Virada entregou no ano passado. E na arte, a gente vai conversar com pessoas que fazem cinema e pautam regeneração. Regeneração também é um modo de ver a sustentabilidade, onde não basta só a gente deixar de causar o problema, mas a gente precisa também recuperar todos os sistemas naturais que a gente acabou destruindo para viver do jeito que a gente vive hoje. Então, essas vão ser as conversas do ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Em todo mundo, em todas as sociedades, já existem inúmeros exemplos, inúmeras práticas consolidadas que representam soluções para os problemas que nós enfrentamos. Desde o âmbito da gestão urbana, a gestão do lixo, a forma com que nós moramos, com que nós habitamos os nossos ambientes em relação ao quanto a gente consome de energia, ao quanto a gente consome em geral. Existem exemplos assim distribuídos em todas as sociedades e por toda parte do mundo. Há um ano atrás não tinha nada. Isso aqui tudo não existia. Existia só um mato. E daí a Lígia veio e com essa ideia visionária e eu vim topar. E daí eu chamei o meu braço direito, que é a Cíntia, que é professora de biologia. Então, através da Lígia, que trouxe todo esse projeto para nós, a gente juntou todas as turmas do colégio, principalmente o do ensino médio, porque eram árvores de grande porte, tinha que ter mais força, mas foi uma junção de toda a escola. Isso trouxe para a escola vários benefícios, como a gente poder ter uma educação ambiental, uma biodiversidade diferente para a nossa escola, para a nossa região também, e fazer com que os alunos tivessem mais contato com a natureza, mais contato com eles também, nos intervalos, durante as aulas, eles conseguem vir para cá. Essa é a floresta Miyawaki, que o engenheiro japonês, junto com o engenheiro indiano, fizeram uma floresta com uma metodologia muito legal, Sim. que é para ser usada nas cidades que não tem espaço. Certo. Então a gente planta numa área de 100 metros quadrados, Sim. a gente planta 300 árvores nativas. Sim. E elas vão ter um crescimento com indicadores de qualidade muito maiores que uma floresta plantada de forma tradicional. Bom, qual é a importância de uma microfloresta urbana aqui no bairro Vila Nova? Essa microfloresta, ela é perfeita para se usar em espaço pequeno, porque ela é extremamente concentrada. Existe uma cooperação, competição, que a gente chama entre as árvores, então elas crescem muito rapidamente. E isso faz com que haja uma absorção de CO2 muito maior, uma liberação de O2 maior e traz muita biodiversidade para o local. Ela é perfeita para cidades esponjas e Porto Alegre é uma cidade perfeita para cidade esponja. Com toda esse nosso alagamento, tendo microfloresta nos locais que foram alagados, que é o caso que a gente vai ter lá no TJ, vai reduzir tremendamente o problema do alagamento. Uma árvore, ela absorve, em média, por dia de água da chuva, 250 litros pela raiz e ela evapotranspira 1.000 litros pelas folhas dela. Então vocês imaginam que 1.250 litros por dia de água da chuva
sai do solo. Isso é perfeito para uma cidade que tem problema de enchente. Então, assim, por exemplo, Porto Alegre, né? Porto Alegre, tu tem um sistema de infracinza, de proteção contra a cheia, que, no meu entendimento, agora, assim, não tem como se livrar dele. Você ocupa uma área que inunda, né? E ali não tem como você agora tirar aquilo e pôr ali deixar uma área de várzea, uma área alagada, né? É complicado, né? Tem coisas que já aconteceram lá atrás que hoje é difícil você alterar, né? Mas, claro, a gente precisa avançar em várias coisas. Acho que um plano de arborização precisa ser pensado, revisto, conectado com um plano de saneamento, visando a implementação desse plano de saneamento com novas soluções do tipo SBN, uma revisão desses planos diretores de drenagem, né? Então, a gente tem que planejar, né? O que foi planejado, a gente tem que caminhar, pôr no papel e executar isso. Também não adianta ficar isso só em documentos estratégicos e a coisa não caminhar. Então, isso envolve um aspecto ali, eu acho que regulatório, de fiscalização, entende? Para que isso vá sendo cumprido, né? A gente vá atendendo as nossas metas, aquilo que foi sendo pensado. A gente precisa de políticas públicas de incentivo, né? Em diferentes esferas, por exemplo, no contexto da habitação, no contexto da infraestrutura, né? Trabalhos a nível de escala de bacia, então nós temos os comitês de bacia, né? Essas estruturas de governança, elas são muito importantes, né? De participação social também. Hoje em dia nós temos uma série de iniciativas, muitas, inúmeras, mas elas ainda se encontram mais do que nada individualizadas, pontuais em diferentes locais. Eu acho que a grande virada de chave vai ser o momento que nós entendermos que nós precisamos definitivamente transformar essas ações isoladas num movimento único global de mudança. Nós precisamos conseguir chegar a novos acordos globais, políticos, governamentais, culturais. É um desafio tremendo, mas ele é possível. Por exemplo, no âmbito industrial, é preciso que a gente chegue a um consenso de todos, de que é preciso se reger, se orientar por limites. Porque se, por exemplo, apenas uma indústria, né, um empreendimento decide, não, eu realmente compreendo essa necessidade, eu vou parar por aqui. Mas as demais não o fazem, a única coisa que essa primeira indústria consegue é virar uma carta fora do baralho. Ela não consegue mudar a realidade e ela sai do jogo. Então nós não conseguimos avançar no processo. Nós realmente precisamos chegar a acordos globais em todos os setores, em todos os âmbitos da vida, que reconheçam a necessidade de estabelecermos esses limites. Isso era uma solução, é uma solução baseada na natureza e é uma solução para Porto Alegre. Porto Alegre, ela tem uma característica de cidade esponja muito grande, só que precisa de árvore para isso. Sim. E aqui a gente tem 300 mudas em 100 metros quadrados, elas estão crescendo 10 vezes mais que uma floresta plantada tradicionalmente, Sim. estão absorvendo ruído e poluição 30 vezes mais. Sim. E tem 100 vezes mais biodiversidade que uma floresta plantada tradicional. E também quando pensa numa arborização urbana, assim, né? Também não dá para ficar com o mesmo tipo de árvore. Você tem uma praga, você perde grande parte das suas árvores, né? Então também essa questão da diversidade, né? Da biodiversidade, isso faz parte do conceito também de SBN. Então, enfim, é uma solução que tem que ser muito bem pensada, muito bem articulada, não pode ser de qualquer jeito. Se nós observarmos desde os detalhes mínimos, extremamente sofisticados, da anatomia de todas as plantas e bichos, dos minerais, até a composição harmônica de cores, formas e movimento das grandes paisagens, isso é arte. Tipo, tem que ter um carinho, tipo, como se fosse alguma coisa que a gente goste muito para ela poder crescer e prosperar. Porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer que ela cresça, a gente tem que ter um carinho com ela e achar pessoas que sejam parceiras para começar o projeto com a gente. Quando nós exercitamos a nossa expressão criativa, é como se nós canalizássemos dentro de nós a mesma força criativa que nós percebemos na evolução da natureza. Por instantes, é como se nós fôssemos o grande Deus Criador. Eu imagino a gente mais em contato com a água, né? E eu olho para o Rio Dilúvio, tá? Pra mim, eu acho ele um
um arroio lindo, assim, né? Ele tem vários pontos, assim, vários locais da cidade que tu tá, às vezes num prédio ou numa região mais embaixo e tal. Mas eu olho ali, imagino várias situações de a gente podendo descer por ali, em alguns pontos, subindo, tomando um café, né? A hora que ele sobe o nível, você tem estruturas flexíveis que rapidamente, né? As pessoas conseguem se deslocar, mas depois retornam, né? Então, interceptando os esgotos, eventualmente as águas, os esgotos pluviais, águas pluviais ali contaminadas, você tendo estruturas de interceptar, não permitindo que isso venha pro corpo hídrico, né? Então, assim, vários pontos que eu passo por ele, eu fico imaginando a gente mais em contato com a água, sabe? Eu acho que isso que dá um bem-estar tão agradável, né? Assim, você poder caminhar, ter água, ter vegetação, árvore e tal. A arte, ela registra na linguagem das emoções toda uma visão de mundo do artista e da época em que ele vive. Também é através da arte que o ser humano, com técnica, consegue materializar a sua capacidade inventiva, a sua criatividade. E com isso, nesse exercício, ele também, o próprio artista, ele é levado a aguçar a sua percepção de mundo, os seus sentidos, a sua análise crítica, a sua interpretação da realidade. Por ser a linguagem das emoções, ela tem também essa capacidade de assentar conhecimento. A informação por si, ela não sensibiliza tanto. Mas quando ela está vinculada a uma expressão criativa, a uma expressão artística, ela cresce em corpo e em significado. E ela se torna muito mais palpável, ela fixa em nós, ela pega, ela cola na gente, criando memória, assentando conhecimento. Mas tu sabe, Ju, eu acho que uma das coisas mais bacanas da gente se conectar com a natureza é que, além da gente contribuir para constituir um mundo mais saudável, a gente se diverte a toda hora. E é diversão de graça. Basta a gente aguçar os nossos sentidos. Eu acho isso uma das coisas mais maravilhosas desse processo. Mais gratificantes, mais deliciosas. E está disponível, né? Está disponível para todos nós em qualquer lugar. Nós não precisamos recorrer a coisas caras, a coisas super tecnológicas. Está aí do nosso lado.